quando o cavalo de Troia morde você de volta. Desculpe a formatação e o tamanho ou qualquer outra coisa, não sou um usuário regular do novo Reddit, mas estava no antigo Reddit. Então, sim. Minha história começa há cerca de 6 anos, quando eu era um cliente frequente dedicado de uma loja local de cigarros e vape em minha cidade natal. O proprietário me ouviu dizer que eu estava procurando e me ofereceu um emprego, terá que ser por baixo da mesa, e não posso pagar mais do que $10 por hora. Eu estava feliz por estar fora de casa e ver alguém que não fosse as crianças e a família. Então, a proprietária passou um dia me treinando, me deu seu número de celular e as chaves da porta, e me disse para ligar se eu tivesse alguma dúvida. Foi só isso, nenhuma outra informação além de ligue para mim se precisar de preços. Era uma espécie de afundar ou nadar. Em seguida, eles abriram outra empresa em outro estado. Minha loja ficava na Califórnia, e eles abriram outra bis no outro lado do país. Passei de sexta e sábado para tempo integral. Fiquei 2 meses sem receber porque eles simplesmente não voltavam para casa. Finalmente, eu lhes disse, vejam. Basicamente, estou administrando o local sozinho. Posso fazer todos os pedidos e outras coisas, enviar para vocês aprovarem, e então vocês podem ficar lá e me pagar via Zelle. Eles aceitaram tudo isso, exceto a parte do pagamento. Em vez disso, pediram a um amigo da família, T, que verificasse os livros e os recibos, depois verificasse minhas horas e me pagasse até aquela data, a cada 2 semanas. T recebia um pagamento bastante generoso, mas também levava o que quisesse da loja. Eu anotava tudo que ela pegava, quanto tempo ela ficava lá, e enviava tudo para a proprietária, Lisa. T não gostou disso, porque tudo era descontado de seu salário, então ela começou a ficar ocupada e a não aparecer para me pagar quando deveria. Em vez de ser a cada 2 semanas, passou a ser a cada mês, ou a cada 5 ou 6 semanas, e eu tinha de enviar uma mensagem ao meu chefe para implorar por um adiantamento do pagamento para poder abastecer. Então, de 2 dias por semana para 7 dias por semana com dias de 10 horas. Liz e seu marido se recusaram a pagar por um software caro, então eu fazia todas as listas de suprimentos, pedidos impostos no meu Google Drive e enviava as informações que eles queriam por e-mail. Com o tempo, comecei a receber ligações dizendo que eu estava tocando a música errada no aparelho de som, eu tocava reggae e ela queria rap hardcore, que ela queria que esse ou aquele cliente saísse agora. Que eu geralmente ignorava porque, afinal, eram clientes pagantes, ou coisas do gênero. Comecei a atualizar e melhorar a loja a pedido delas, tudo por minha própria conta, que elas juraram reembolsar, o que trouxe um monte de clientes e novos estoques. Nossa seção de CBD e nossa base de clientes floresceram, nossa seção de vape passou de 2 prateleiras para uma parede inteira e pessoas de outras cidades vinham à nossa loja porque eu conseguia consertar quase tudo que estava quebrado. Nossa área Water Tobacco Pipes se tornou enorme, com peças de vidro soprado à mão de artistas famosos e muito conhecidos à venda, com base em meus contatos, eles as conseguiram muito baratas e aumentaram o preço em 400% para vendê-las. Durante todo esse tempo, disseram-me que eu receberia uma porcentagem dos lucros e que eu era da família e que eles sempre tratam bem a família, com a divisão dos lucros sendo feita no Natal. Chegou o Natal e me disseram, nosso outro negócio está indo mal, podemos lhe pagar a porcentagem em 6 meses? Eu concordei. A Covid aconteceu, mas mantivemos nossa cabeça acima da água, entrando para a lista de negócios necessários, observei que a licença comercial deles ainda constava como venda de alimentos e lanches, embora não o fizessem. Portanto, continuamos abertos. Todas as outras lojas reduziram o horário de funcionamento ou fecharam, mas nós estávamos recebendo dinheiro como nunca antes. Os clientes ainda vinham esporadicamente e eu estava me matando de trabalhar, mas como adorava a loja e os clientes, eu tolerava. Mas como eu estava sobrecarregado de trabalho, acabei pagando por isso. Fui internado no hospital por 2 semanas por exaustão e por um problema cardíaco que a exaustão piorou. Durante todo o tempo em que fiquei internado, meu chefe ficava ligando e me obrigando a provar que eu estava no hospital, recebia ligações constantes de T, que o substituiu, e, de modo geral, Liz estava muito irritada por eu estar no hospital e não na loja dela. Quando saí e voltei para a loja, ela me pediu para trabalhar em um grande projeto para ela. Digitalizar 5 anos de recibos de registros, inserir os totais diários de todos os 5 anos em uma planilha separada por ano, dinheiro CBD, crédito CBD, relatório de crédito, depósito bancário total,
horas trabalhadas, descontos concedidos, etc. Nunca mais pensei nisso. Então ela me liga, frenética, porque o contador disse que parecia que tínhamos ganhado muito mais durante a pandemia. Eu disse a Lisa que tínhamos sido a única loja aberta, e que essa era a diferença. Ela exigiu que eu reenviasse as planilhas, mas somente a parte referente àquele ano, 2020. Eu fiz isso. Então, do nada, ela me demite. Manda entrar a T com a filha da T, minha substituta, e me manda fazer as malas e ir embora. Sem pagamento final, sem reembolso da participação nos lucros. Nada. Liguei para Lisa e ela me disse algo que me irrita até hoje. Vocês estão trazendo o tipo errado de pessoas. Eu não me esforcei tanto para atualizar e abrir esse lugar para que você o enchesse de palavrão para LGBTQ e palavra com N. É isso, e que ela pagaria meu último salário mais tarde, mas não o fez. Fiquei furioso. Fui embora. Sou lésbica, ela sabia disso. Quando nossa loja estava em seu pior momento durante a Covid, a comunidade LGBTQ se uniu e apoiou a loja porque eu estava lá e todos nós nos ajudamos. Nossos maiores e melhores clientes pagantes eram LGBTQ. Então, também contei a algumas pessoas bem posicionadas sobre o que Lisa havia dito durante nossa ligação telefônica. Também recebi inúmeras mensagens de texto em que ela havia capturado a tela do vídeo de segurança e indicado pessoas para fugir. Que, estranhamente, eram todos pobres. Também contei ao líder da associação LGBTQ local e aos líderes da Câmara de Comércio o que havia sido dito e mostrei minhas provas. Como eles eram meus ex-clientes, ficaram horrorizados e espalharam o fato por toda parte, destruindo totalmente sua base de clientes. Um mês depois de me demitir, ela me ligou pedindo desculpas pela demissão e inventando desculpas para não me pagar, perguntando onde eu havia salvado a planilha. Eu disse a ela que estava tudo no meu Google Drive. Ela disse que, se eu enviasse a planilha para a contadora novamente, ela faria um acerto de contas, só não envie 2020 para ela. Ela já tem essa. Então, depois de tornar minha vida miserável por anos, me colocar no hospital e depois me demitir só para pagar $5 a mais por hora à filha de T? Sim, estou me vingando. Ela me deu o número de seu contador para que eu pudesse me certificar de que as informações chegassem até ela. Liguei para a contadora e perguntei: você pode me enviar o que você tem? Não quero que você tenha que examinar documentos duplicados se não for necessário. Eu sabia que Lisa estava ajustando números e cifras para que seu outro negócio, erva medicinal, pudesse passar pela loja e ser visto como legítimo. Se você vendesse erva medicinal, não poderia depositá-la em um banco normal porque, se os federais quisessem, poderiam confiscá-la porque ela ainda é federalmente legal e os bancos estão sob as regras federais. Você teria que provar que o dinheiro não veio da venda da erva medicinal para recuperá-lo, o que poderia levar anos. Existem bancos que lidam exclusivamente com pessoas do ramo da erva, mas até mesmo a conta mais barata na instituição mais barata tinha uma taxa fixa de $1.000 por mês, isso foi em 2020. Talvez seja diferente agora. Minha chefe não era de pagar dinheiro assim apenas por uma conta bancária, então ela estava lavando dinheiro através da loja. Até agora. Recebi todas as planilhas que Lisa havia enviado a ela, e uau! Ela estava em apuros. Ela alegava que nossa pequena loja estava ganhando mais de $10.000 por dia a mais do que realmente ganhava, e tudo isso começou a acontecer em, você adivinhou, 2020. Então, acidentalmente enviei a ela as planilhas reais de 2020, com todos os recibos digitalizados, os relatórios de crédito digitalizados e os depósitos bancários digitalizados. Todas as informações necessárias para realmente levar a Lisa para a estratosfera. A contadora me ligou e perguntou: tudo isso é real? Tem certeza de que esses são os números corretos? Eu disse que sim. Tudo o que ela precisava fazer era clicar no dia, e o hiperlink levava todas as informações daquele dia, recibo de registro do dia, a discriminação do Square para o CBD vendido naquele dia e os recibos de depósito bancário e relatório de crédito. Eu disse a ela que essas eram as informações totalmente atualizadas e precisas para aquele ano. Lembro que a contadora parecia atônita. Ela não gostava da minha chefe tanto quanto eu por causa de suas mentiras, pagamentos atrasados e total desprezo com que ela a tratava. Enviei um e-mail a Lisa e disse a ela que todas as informações haviam sido enviadas e que eu estava aguardando o pagamento, conforme prometido.
Surpresa das surpresas, ela me bloqueou e o pagamento não foi efetuado. Como fui pago por baixo dos panos, ela disse, ela e seu marido, sua melhor amiga e seu novo funcionário disseram, portanto, era o mínimo que eu poderia fazer para derrubá-la e a seu traseiro mentiroso. Também procurei o e-mail da Receita Federal e enviei a eles cópias dos arquivos reais e alterados, juntamente com uma cópia de suas licenças comerciais. Eles me pediam para enviar cópias delas e da licença de tabaco por mensagem de texto. E também liguei para a fiscalização e informei que o sistema de alarme de incêndio deles não funcionava, que eles não tinham saída de emergência e que o extintor não passava por manutenção há 4 anos. Eu os denunciei ao site da FDA, Controle de Alimentos e Medicamentos, por venderem a clientes menores de idade. O novo caixa estava vendendo a menores de idade o tempo todo, e, em seguida, enviei uma denúncia anônima de que eles estavam vendendo carrinhos e cera que haviam fabricado em seu novo negócio na Costa Leste e que estavam vendendo fora da loja. O resultado foi glorioso. Eles foram fechados pela fiscalização e pelo Corpo de Bombeiros por terem mofo preto nas paredes, devido a vazamentos que se recusaram a consertar, fiação exposta, sem manutenção atualizada no sistema de alarme de incêndio e o extintor de incêndio estava inoperante. Eles foram investigados pela FDA e tiveram que pagar algumas multas caras por 3 vendas diferentes a menores de idade e tiveram sua licença de tabaco retirada. No momento, a Receita Federal está fazendo uma auditoria completa dos últimos 10 anos dos impostos da loja, e ela fechou as portas definitivamente há cerca de 2 meses. A parte ruim? Não cheguei a saber o que aconteceu com o negócio de erva medicinal da Costa Leste. Não sei. Ah, bem. É a sorte, eu acho. Edit, as pessoas estão comentando sobre Dormat e um possível processo. Quanto a Dormat, sim. Quando comecei a trabalhar lá, eu estava em um relacionamento mental e verbalmente abusivo. Eu os expulsei em meu último ano lá e também descobri minha espinha dorsal. Foi quando comecei a fazer perguntas sobre meu salário e coisas do gênero. Quanto ao conselho trabalhista e à ação judicial, eu estava recebendo ticket alimentação, mas declarando toda a minha renda como autônomo. Disseram-me que era ilegal fazer isso. Estou pensando em falar com um advogado sobre tudo isso, pois tenho todos os textos com minhas horas e salário do meu ex-chefe salvos no meu telefone antigo. Atualização. Então, voltei dos cantos mais esfumaçados do Central Valley para postar uma pequena atualização sobre o que está acontecendo. Quanto a T, finalmente resolvi me vingar dela. Ela era gerente de uma loja de artigos para artesanato que usava camisa vermelha. Seu marido e o marido de Lisa tinham um acordo para que J, marido de T, pegasse todos os carrinhos de THC, ceras e flores com o selo da Costa Leste e os vendesse em sessões não licenciadas. Muitas vezes, T saía do trabalho e ia ajudar o marido a cuidar do estande, depois os dois ficavam com 50% do dinheiro e mandavam o restante para Lisa e seu marido. Bem, um amigo meu os viu por acaso em uma sessão, tirou uma foto deles e a enviou para mim. Dá para acreditar que a T ainda estava usando a camisa do trabalho e o crachá? Ela deve ter acabado de chegar lá, eu acho. De qualquer forma, a amiga me enviou várias fotos, sendo que o produto que estavam vendendo era claramente itens de THC, com fotos dela entregando itens e recebendo dinheiro das pessoas. Fizemos questão de desfocar todos os rostos, exceto o dela e o do marido, por segurança. Abri uma nova conta de e-mail e enviei essas fotos para os sites Store Employment e Contact US da Red Shirt Craft. Dei a eles o nome dela, a localização da loja e os dias em que ela estava trabalhando naquela sessão. 2 semanas depois, os boatos diziam que ela havia sido demitida por estar de uniforme enquanto vendia THC ilegal e sem licença. Que triste! Finalmente recebi o acordo ou o pagamento da Receita Federal pela denúncia que enviei a eles. A sensação foi suja? Como se o dinheiro não tivesse sido adquirido com lucro. Então, meu amigo e eu pegamos um pouco e compramos o que precisávamos para tentar iniciar nosso próprio negócio, pagamos algumas contas e doamos uma grande quantia para o centro LGBTQ+ local e para o Gang Intervention Group. Eles fazem um trabalho incrível com as crianças daqui para tirá-las e mantê-las longe das gangues. A loja foi finalmente vendida. O novo proprietário é um homem que possui algumas outras lojas de fumo na cidade, um homem por quem Lisa tinha um ódio visceral, porque ela é racista, sabe? Mas a oferta dele era melhor, então eles agarraram como um homem se afogando agarra um dispositivo de flutuação.
Desde a venda, espalhou-se a notícia de que ele havia realmente mudado de proprietário, e o negócio dobrou no primeiro mês. Ele não está obtendo nem de perto os mesmos números que eu, mas eu não estou lá e ele administra as coisas de maneira diferente da minha. A Grapevine também me disse que Lisa estava pensando em processá-lo, achando que ele era o motivo do fracasso da loja dela, para que ele pudesse comprar a loja e o local mais barato, mas foi dissuadida pelo advogado dela. Ha. Quanto a meu amigo e eu abrirmos nosso próprio negócio. O negócio nunca acabou decolando. Fizemos uma boa tentativa, mas os carrinhos de comida são um mercado excessivamente saturado aqui. Mas ainda fazemos arrecadação de fundos e serviços de buffet com ele. Portanto, não foi um desperdício total. Nós nos autodenominamos Dinner and a Show, jantar e show, e preparamos pratos da culinária de fusão, como burritos de frango shawarma com jadar e hummus, teriyaki vegetariano ou onigiri recheado com feijão chile. Coisas desse tipo. Parece estranho, mas esta é uma cidade universitária e é bastante popular. Só não é popular o suficiente para justificar uma loja ou até mesmo um carrinho de comida. Nós tocávamos músicas dos anos 80 e 90, cantávamos e dançávamos enquanto cozinhávamos, contávamos piadas e histórias. Foi muito divertido. Bem, foi divertido enquanto durou. Mas as coisas estão calmas agora. Toda a família de Lisa se mudou de volta para onde fica a operação da Costa Leste. Não está indo muito bem agora, e eles tiveram problemas quando foi mostrado que seus produtos exclusivos da Costa Leste estavam sendo vendidos no Oeste. Multas em abundância, a ponto de terem que vender sua propriedade na Califórnia para cobrir todas elas. T e seu marido J se mudaram para lá com eles, e ouvi dizer que estão trabalhando com o marido de Liz em sua operação de cultivo. Que legal! Então, consegui minha vingança, fiz algo de bom para equilibrar meu karma e me diverti fazendo isso. Fim. Minha escola não me protegeu de assédio, bullying e ameaças de desviver e fazer coisas piores contra minha família. Honestamente, eu não pretendia que tudo isso acontecesse. Isso foi em 2006, eu tinha mais ou menos 11 anos. Eu sabia um pouco sobre computadores, conhecia a equipe de da minha escola de ensino médio, era um grupo de 2 homens que, honestamente, eram ineptos. Isso não se limitava a criar um arquivo em lote e colocá-lo na pasta compartilhada de outra pessoa para desligar o computador dela, chamado killertites.bat ou algum outro nome que eu achava que faria com que as crianças clicassem nele. Eu estava sendo burro e derrubei todo o sistema. Eu sofria bullying implacável, com alguns fazendo ameaças de assassinato contra minha família e minha mãe. A escola não achava nada demais o bullying nem as ameaças. Um dia, decidi dar uma olhada nos privilégios concedidos a cada pessoa, XPDs. Havia convidado, aluno, professor e administrador. Mas algo estava errado, todos os alunos tinham acesso a todos os privilégios. Testei essa teoria entrando na pasta compartilhada de um professor e excluindo um arquivo. Em seguida, apaguei a maioria dos arquivos dos servidores compartilhados, encontrei um backup dos vários servidores executados e os excluí, por fim, um documento de texto simples com senhas e informações de usuários. Fiz login com o nome e a senha de um dos membros de TI, alterei todos os privilégios para desativados em todas as contas, exceto a de administrador, e excluí a conta do outro administrador. Agora eu era o deus dos computadores da escola. Usei o software FTP que usávamos para fazer login no servidor web principal da escola, que abrigava a página da web e as páginas dos alunos. Mais uma vez, no documento, havia o endereço e a senha, e apaguei a maioria das coisas, mas mantive o main.html ainda ativo, embora editado para ter conteúdo adulto entre homens em vez do mascote logotipo. Meu pendrive de 64 MB tinha coisas de trollagem e Final Fantasy VI. Criei uma última conta Chuck Norris, era uma referência oportuna na época, e excluí a última conta de administrador. Demorou um mês para que as aulas de informática fossem retomadas, a frequência era registrada em papel, os alunos não podiam verificar as notas online, qualquer coisa relacionada a computadores nas aulas era omitida ou alterada para a sala de estudos. Os 2 funcionários da área de TI foram demitidos e foram contratados especialistas para testar tudo completamente. Eles não tinham backups externos ou mesmo backups extras dos arquivos necessários. Deixei a escola um ano depois por causa do bullying, sinceramente, foi fantástico. Lamento ter feito isso, mas foi uma comédia de erros. Eu queria trabalhar com TI, mas depois me lembrei disso.
Talvez eu ainda volte a estudar para isso. Adendo. Isso foi publicado no ProRevent, mas eles sugeriram aqui e o excluíram. Sinto-me mal por eles porque, sinceramente, eu não tinha a intenção de fazer isso. Fiquei encantado com a sensação de ser um haxixe L33T. Sinceramente, é muito simples fazer isso se você tiver privilégios totais, e na verdade, eles tinham quase todos os servidores com um maldito atalho para o próximo. Literalmente, o principal compartilhado tinha um atalho para a URL do programa Sistema Disco Rígido qualquer coisa. Também não se mantém uma cópia não criptografada das senhas, dos nomes de usuário, da data de nascimento, do nome completo e do sexo sem senha e de todos os backups dos arquivos do sistema. Cresci pesquisando no Google e resolvendo problemas em computadores. Meu irmão trabalhava com TI até não aguentar mais e aprendi a me conectar a um servidor remoto por meio de FTP e edição de HTML em uma aula. Além disso, eles nos deixavam executar ESE sem nenhuma verificação. Todos nós levávamos SNES 9X, ou o que quer que fosse na época, ou gens. Ah, aquele servidor da escola? Uma pasta hospedava as páginas da web dos alunos durante o semestre, embora não fosse possível acessar o restante sem as credenciais adequadas. Além disso, o fato de meu inglês ser horrível de minha habilidade com PCs há 15 anos não é uma boa métrica. Gostaria que isso fosse falso, porque ainda me sinto mal até hoje, mas pode ajudar algum novato a não cometer os erros que a equipe de 2 homens cometeu. Eu sofria bullying por ser gordo e, mais tarde, minha voz nunca baixou muito, eles achavam que eu era homo, o que, em uma cidade caipira de montanha, é uma sentença de morte. Um grupo de garotos decidiu que eu era homo e ameaçou desviar meu pai, me bater, abusar de minha mãe, desvivê-la e depois me desviar, nessa ordem. O diretor não levou o caso a sério, mesmo quando a polícia foi chamada, ele me separou, mas disse que isso criava caráter. É claro que fui eu que fui transferido para uma classe diferente e um professor até ouviu dizer isso. Já faz muito tempo, mas ainda tenho um medo mortal de vê-los novamente, tanto que sou anônimo online e uso um nome diferente. Os garotos em questão foram expulsos por um crime de ódio. Acho que ser homo naquela época não era o que eles pensavam que eu era. De alguma forma, eu sou, e o outro foi para uma instituição mental por algum tipo de agressão, além de sua condição mental. Se isso faz alguma diferença, sinto muito. Também peço desculpas por minha gramática ruim, quase fiquei em um 13º ano escolar por causa disso. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!